o sexo nos espíritos não tem a expressão carnal deste mundo material, deste planeta que a gente vive atualmente. Exceto em mundos espirituais intermediários, aqueles mundos que o espírito desencarna, passa nele para receber, né? Passa um estágio lá, pode demorar até muito tempo lá, depende muito de um elenco de variedades imensas que pode acontecer. Mas vamos dizer, eu vou falar numa linha simples, direta assim. Então eles podem, nesse mundo intermediário, que é um mundo de transição, chegar neles logo após a morte do corpo físico. Neste caso lá, eles podem ainda guardar, né? Nós podemos guardar muito no nosso corpo astral, porque lá nós não estaremos mais nesse corpo físico, ele vai ficar aqui na Terra. O corpo astral, que é uma cópia desse. Nós vamos estar lá ainda numa vibração grotesca, animalesca, ainda muito pesada, ligada a esse mundo. Então a gente ainda vai sofrer o assédio de todos esses sentimentos sensoriais, né, esses sentidos sensoriais da carne humana. Encontrar outros espíritos lá e, em determinadas condições, isso tudo pode continuar acontecendo lá. Porque o mundo espiritual, logo acima do nosso, ele é um mundo semelhante ao nosso aqui. Muito parecido assim em tudo. Muito espírito chega lá e acha que continua aqui na Terra. Mas é bilhões de espíritos nesses estágios, né? Claro que é tudo mais complexo, mas vamos pensar só nos intermediários. O mundo intermediário é o planeta Terra, tá? Não de outros mundos. Então vamos lá. Não é o caso de espírito ainda muito ignorante, né? Que nesse caso, os espíritos muito ignorantes, que mesmo estando no mundo espiritual, acham que estão no mundo carnal. Porque o que está embaixo, aqui, é igual ao que está lá em cima. E ainda eles confundem, não têm muita noção de nada. Ou ainda são espíritos muito rebeldes, né? Estou falando de vários estágios da evolução. São criminosos. Esses, então, estão em locais dantescos. Não estão em locais mais civilizados lá, né? Estão ainda atados a muitos outros semelhantes, iguais a eles. Eles ficam em regiões separadas. Mas a misericórdia divina, em determinado momento, mesmo eles não podendo ainda escolher como deve ser a sua próxima encarnação, os diretores, os gerenciadores do nosso destino, porque o mundo espiritual, imagine aqui na Terra, qualquer bandido aí pode ter um monte de gente para governar, imagine os anjos do céu, como não tem gente preparada, espíritos mais evoluídos para governar o planeta, né? Porque Jesus governa através deles. Jesus também não é um ditador que fica dando ordem na ponta do dedo. Imaginemos que, sendo aqui embaixo, igual que está lá em cima, só que lá em cima é um mundo perfeito, vamos dizer assim, né? Então as coisas funcionam lá de uma maneira que a gente ainda não tem noção aqui. Então, em determinados estágios da evolução, os espíritos são colocados de novo para reencarnar, mas outros não, já fazem escolhas, já encontram seus pares mais adequados, aqueles que já vêm fechando laços de simpatia, amizade, amor. Então, nestes mundos transitórios, são recebidos espíritos com essa organização carnal ainda muito astral, né, do corpo astral muito carnal ainda. Lá ainda há interesses em conjunções carnais, e aí acontecem, né? Lá existem cidades, residências, onde as famílias podem se encontrar, se reunir e continuarem lá no estágio até uma nova reprogramação. Mas no final nós vamos entender que a humanidade é toda irmã. Tá? Essa questão de família, a família é um instrumento de Deus, porque ele pega aqueles inimigos de outras eras, eles juntam na mesma família, para que
desenvolva o amor, a compreensão. Então a família é um instrumento de Deus, porque família mesmo é a humanidade. Sei que aqui na Terra a gente tem dificuldade de entender essas coisas, mas nós somos todos irmãos, né? Só tem um pai. À medida que o espírito vai se libertando da forma animalesca das criaturas humanas, e que se encontra ainda, né, nesse estado, o verdadeiro amor, a simpatia, baseada na sintonia dos sentimentos elevados, dá lugar a uma integração harmoniosa entre eles. E estes laços se tornam eternamente estreitados, ele vai se estreitando. Outro fato é que o espírito não tem sexo. Ele uma hora encarna como homem, outra hora como mulher, porque aqui a gente já tem esses problemas todos aí que, para a gente explicar, é um pouco confuso. O que importa é que um espírito que por acaso reencarnasse só como mulher, ou outro que só iria ter, na imensidão da sua existência, conhecimento só daquele tipo de gênero, mas não, as coisas não funcionam assim lá em cima. O que importa é entender o seguinte: quando você nasce num corpo de homem ou de mulher, você tem que exercer aquelas funções aqui na Terra que estão dentro daquele conceito, tem que aceitar, viver e amadurecer ali. Claro que uns encarnam muito mais vezes como homem, ficam muito mais assim, masculinizados, e outros mais como mulher, mas tem aí um monte de coisa que a gente pode dizer, por exemplo, vamos dizer que um espírito nasceu como homem, teve a aprovação de ser um homem belo, bonito, todos chamando a atenção, encantou muitas mulheres, destruiu muitos corações, destruiu lares por causa da beleza ou do poder financeiro e tudo. Esse homem vai voltar num corpo de mulher com todas essas atitudes de homem e vai se tornar o quê? Que a gente sabe aí, né? E a mulher é a mesma coisa. Se ela fizer isso com o homem, iludir, trair, encantar e desencantar, destruir a vida dele, depois ela volta num corpo de homem, procurando, no corpo de mulher, né? Essa mulher, aliás, ela volta num corpo de homem, procurando mulher. É a lei do retorno, entendeu? Nada fica impune. Deus não é idiota, ele fez leis. A gente tem que só ver um pouquinho. Por exemplo, por que uns nascem? Se vocês forem no lugar que eu fui, não vou dizer o lugar para vocês não nem irem lá. É uma casa que recebe crianças que foram abandonadas pelos pais. Eles não têm, chegam lá assim, eles não têm mais os braços, não têm perna, eles nasceram assim, não falam. Não, e a gente fica falando, pô, mas Deus é tão mal que deixa nascer assim. Não, gente, isso aí é gente que está pagando dívida ali. Pesada, às vezes foram criminosos terríveis na humanidade e eles voltam daquele jeito. Tá? Mas nós vamos mais conversar sobre isso mais adiante.